Gente? Calma, tô aqui. Então, hoje é a nossa antepenúltima palestra, né? Hoje a Karen, ela vai se apresentar melhor aí. Diz aí, Karen, para quem não te conhece, acho que só o Samuel não te conhece aqui, né? Tem pouca gente hoje. Mas é bom se apresentar sempre no começo, até para quem for assistir depois a palestra. Aí tá entrando mais gente agora. Então, hoje continuando aquela série de palestras mais relativa a assuntos mais práticos, né? E a Karen vai falar hoje pra gente de um assunto muito importante, muito presente na nossa sociedade de hoje, né? Que é a depressão. Karen, eu vou fazer uma oração e tu já pode começar. Viu? Ok. Beleza? Senhor, te agradecemos por mais uma sexta que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque o Senhor nos permite, mesmo em tempos de pandemia, ter a tecnologia para mantermos as reuniões do SCA. Que o Senhor abençoe a Karen no que ela vai falar e também os nossos ouvidos para reter aquilo que é bom e para sermos edificados e até podermos ajudar outras pessoas também no futuro, Senhor, se assim viermos a precisar. Que o Senhor abençoe essa reunião, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, Karen. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sou a Karen, estou no 10º semestre de psicologia. Queria muito me formar agora, muito mesmo. Estou esperando o meu estágio reabrir para eu poder encerrar minha época de estágio para poder formar. Eu acho que é isso, não sei mais do que me apresentar. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu vou trazer, então, a depressão sobre a perspectiva da psicopatologia clínica, principalmente, tá? A gente vai falar de algumas coisas mais, mas essa é a área que eu mais tenho domínio, então a gente vai falar mais com relação à psicopatologia clínica, neuropsicologia. E vamos lá. Aqui eu coloquei um índicezinho só para vocês saberem o que a gente vai falar. Primeiro sobre os sintomas, critérios diagnósticos básicos, forma de manifestação da doença. Depois a gente vai falar sobre os múltiplos fatores que podem estar envolvidos na doença. E, por último, dos principais tratamentos e uma parte prática também de como acolher pessoas com depressão. É sempre difícil falar isso porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, mas tem formas assim, que são mais adequadas, né, de lidar. E eu trouxe também um estudo de caso, se dá tempo a gente faz. E vai ter também um espaço para dúvidas, né? E compartilhamentos também, que vocês quiserem trazer também para... Como é que fala? Me sumiu a palavra. Mas se vocês puderem trazer para contribuir aí, vai ser ótimo. E vamos lá para nossa bibliografia. Eu usei o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e o CID-10, que é a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento. Isso daqui, gente, é o básico assim, que a gente aprende em psicopatologia para poder, né, saber o diagnóstico. Então, isso aqui vai ser só para mostrar para vocês as características da depressão, assim, oficialmente consideradas para se dar um diagnóstico. Também tive como base o livro A Depressão de Spurgeon, ótimo livro. E esse livro aqui que me acompanhou muito na faculdade, que foi Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Dalgal Ramos. Então, vamos lá. Depois, se vocês quiserem que eu volte aqui nos livros, se alguém quiser anotar, não sei. Ah, tá gravado, né? Tá de boa. E também, se cair aí, vocês me avisem, tá? Porque eu não tô vendo vocês, eu tô vendo só os slides. Mas ok. Sintomas e critérios diagnósticos. Nós estamos falando aqui, né, novamente, pela perspectiva da psicopatologia, os manuais de diagnóstico. E a depressão, ela é uma doença extremamente complexa, tá? Então, o que eu vou trazer aqui é assim, o básico que a gente leva em consideração para dar o diagnóstico. As principais alterações que a gente percebe é a emoção de tristeza frequente, uma rigidez afetiva, de você
frequentemente ter mais emoções negativas, sentimentos ruins. Estado de abulia. O que é estado de abulia? Você está sem energia para tomar atitudes, para tomar decisões, você ficar mais num estado assim, paradão, sabe? Mesmo às vezes que você esteja fazendo suas atividades, é muito mais difícil. É uma perda de energia muito grande. Inibição do curso do pensamento. Isso aqui é uma característica cognitiva. O cérebro, ele tem uma lentidão aí. A gente vai ver isso mais lá na frente, quando eu mostrar o que o eletroencefalograma mostra, né? No cérebro do depressivo. Mas digamos que tem uma inibição do curso do pensamento e também, em alguns casos, aparecem falhas na memória também, tá? E aí, segundo o DSM, né, a gente tem aqui alguns sintomas que, se eles aparecerem, pelo menos 5 deles, por 2 semanas ou mais, principalmente um desses 2 primeiros aqui, tem que ter um desses 2 primeiros, ou os 2 primeiros, aí a gente pode já ter os critérios do diagnóstico. Primeiro sintoma: menor interesse ou prazer nas atividades normais, então tem uma perda da motivação também. Perda ou ganho de peso ou de apetite. Tem casos que a pessoa perde muito peso, tem casos que a pessoa ganha muito peso. Insônia ou sono excessivo, tá? Desregulação do sono, muito, muito comum na depressão. Fadiga ou perda de energia, que a gente já tinha falado ali, né, no estado de abulia. Sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inadequada. Geralmente são pensamentos... a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso de forma mais profunda, mas são pensamentos distorcidos. Muitas vezes a realidade não corresponde exatamente aos pensamentos do depressivo, ele está olhando as coisas por um foco extremamente negativista, extremamente autodepreciativo, que até certo ponto não condiz com a realidade. Indecisão ou capacidade reduzida de se concentrar, isso tem a ver também com a inibição do curso do pensamento, tá? Outra dificuldade cognitiva aí, que afeta também a memória, porque se você não está concentrado, você dificilmente vai se lembrar de algumas coisas do seu dia a dia, onde você guardou coisa, o que você precisa fazer agora, qual é o próximo passo. Movimento agitado ou desaceleração física. Vocês veem que tem os sintomas que podem acontecer 8 ou 80. Hipersônia ou insônia, perda de apetite ou ganho de mais apetite, movimento agitado ou desaceleração física. Realmente tem casos que a pessoa fica com o movimento mais agitado, mas geralmente acontece mais uma desaceleração física, tá? E pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Isso aqui é a ideação suicida, tá? Quando você tem pensamentos de morte, não necessariamente um planejamento de suicídio, mas pensamentos recorrentes de eu não devia estar vivo, ninguém vai sentir minha falta, e se eu morresse? Isso pode ser um indicativo de ideação suicida e também algo que é comum, assim, de aparecer na depressão. Aí, segundo o CID, né, a depressão ela pode aparecer como episódios depressivos. A gente vai focar mais nesse tipo aqui, tá, de manifestação, episódios depressivos, que já tem aí todos os sintomas que a gente já falou. Mas a depressão também pode aparecer como episódios depressivos sem sintomas psicóticos. Como assim? Tem sintomas psicóticos que são comuns na depressão, como um embotamento emocional, que é você, às vezes, já não se sente mais nem triste nem feliz, você fica simplesmente indiferente emocionalmente às coisas, você não consegue receber afeto nem dar afeto, você fica embotado afetivamente / emocionalmente. Embotamento emocional é um sintoma psicótico comum, e também um pensamento distoante da realidade, também é comum na psicose. Tem o episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, que aqui já é bem pauleira. Aí já tem vários sintomas psicóticos que podem entrar aí. Dependendo do caso, psicose também já é uma coisa muito ampla, eu não vou entrar muito nisso.
E tem um transtorno depressivo recorrente, que geralmente é algo crônico, que muitas vezes acompanha o paciente pela vida inteira, precisa de um tratamento aí pela vida inteira. E geralmente esse tipo de transtorno depressivo tem causa genética, tá? Geralmente a pessoa tem uma predisposição genética a isso. E uma coisa importante sobre os episódios depressivos. A gente pode considerar, na verdade deve considerar, 3 graus de depressão. Leve, moderado e grave. E como é que a gente sabe qual é o grau de depressão da pessoa? A gente aplica teste questionário, tá? Que ajudam a gente a ver quais dos sintomas ela está tendo, com que frequência ela está tendo, mas não só isso, não só os questionários, mas também acompanhamento, a escuta, né, do paciente, também da família, para a gente saber como que está sendo a rotina dessa pessoa, o que ela tem feito, como ela tem lidado, né, com as situações ambientais. E aí dá para a gente saber se é uma depressão leve, moderada ou grave. Aí agora que a gente passa por essa parte um pouco mais técnica, né? A gente vai entrar numa discussão mais... Agora vai ficar mais interessante. Qual é a causa da depressão? Não sei se vocês já se perguntaram isso, já pensaram sobre isso, mas no ciclo, assim, do senso comum, a gente costuma ver as pessoas associar a depressão a aspectos isolados, ou a uma causa única, ou o que deu depressão no fulano foi tal coisa que aconteceu. Mas acaba que não é suficiente, né? O que eu coloquei aqui no primeiro tópico. Analisar a depressão em aspectos isolados não é suficiente, porque para a gente realmente entender, assim, de forma o mais suficiente possível, essa complexidade, porque é uma coisa muito complexa, a gente tem que ver o ser humano como esse sujeito biopsicossocial. Isso daqui, na área da saúde, é uma palavra bem comum, biopsicossocial. A gente tentar observar o ser humano no máximo de integridade, não sei se é essa palavra. Dimensões. Nas dimensões. Né, o máximo de dimensões que a gente puder. E eu coloquei aqui a espiritual, que é algo que eu já tive muitos professores que falaram dessa dimensão também, mas as pessoas sempre colocam mais a biopsicossocial. Mas com certeza também tem a dimensão espiritual, assim, latente, tá? No ser humano. E pode ter certeza que a depressão também vai estar envolvida e vai influenciar ou ser influenciada também pela dimensão espiritual. E isso é muito interessante, gente, porque existe um processo de retroalimentação entre esses fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Como assim? Às vezes você pode até identificar algum gatilho, algo que de fato foi o estopim para a pessoa desenvolver a síndrome depressiva. Mas nunca isso está sozinho. Tipo assim, depois que você tem esse gatilho, a química do seu cérebro começa a mudar, você começa a ter questões psicológicas ali latentes, a sua forma de pensar, né, é influenciada pela doença, a rede de apoio que você tem, a sua situação social também influencia, sua vida espiritual também, são coisas que podem levar à depressão e que podem ser extremamente afetadas pela depressão também. Então, às vezes, o paciente pode chegar, e muitas vezes chega, com todas essas áreas comprometidas pela doença. E a questão não é nem mais, qual é a causa. A questão é como fazer o tratamento ideal, assim, né, para esse caso. Eu costumo lembrar, quando eu penso nessa retroalimentação, daquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, às vezes, a questão nem é mais essa. Já chegou num ponto que é uma doença, não adianta só eu tratar a causa inicial, não vai resolver mais. Eu já tenho que tratar todas as outras dimensões que foram afetadas pela doença. Mas lembrando que não é só uma área que trata todas as dimensões, isso é importantíssimo. Não tem como uma área só
tratar todas essas dimensões. Não tem como, por exemplo, o aconselhista bíblico, né? Ele tratar todas as dimensões ali, os fatores biológicos, os fatores sociais, os fatores psicológicos, pela minha visão, é muito complicado, só em parte, e olhe lá, assim como o psicólogo, ele não tem competência para tratar todas essas dimensões também. Ele foi formado para tratar uma dimensão ali do problema. Mas a gente vai falar mais disso adiante. Aí nós vamos para a dimensão neurológica, tá, gente? O que acontece com o cérebro da pessoa deprimida? A gente tem aí um desequilíbrio na produção de serotonina e noradrenalina, são neurotransmissores excitatórios. Tipo assim, os nossos neurônios precisam se comunicar uns com os outros, e como eles fazem isso? Por meio de neurotransmissores. Os neurotransmissores levam informação para o cérebro, que desencadeiam as ondas cerebrais, que desencadeiam as reações corporais e comportamentais também. Então, a serotonina e a noradrenalina são neurotransmissores excitatórios, geralmente estão relacionados com a sua energia para fazer as coisas, com o seu prazer no que você faz, com a sua disposição, e tem uma baixa, um desequilíbrio na produção desses neurotransmissores em decorrência da depressão. Também acontece um aumento em ondas cerebrais de baixa frequência. Isso aqui quem mostra é o eletroencefalograma, que ele detecta ali as ondas que o seu cérebro está emitindo. Ondas de baixa frequência são a delta e teta. Eu coloquei aqui embaixo essa tabelazinha aqui, né? Vocês se atenham aqui no depression, que está no primeiro coisa. Eu tenho o link dessa pesquisa no final, que vou deixar lá para quem se interessar em ver mais sobre isso. Aqui tem o eletroencefalograma com os olhos fechados, com os olhos abertos. E na depressão, tanto uma pessoa com os olhos fechados, né, no estado maior de relaxamento, como com os olhos abertos, no estado de mais atenção, de mais vigília, as ondas delta e teta, elas têm um aumento. Esse pretinho aqui significa increase, que não está aparecendo, mas essa cor preta significa que aumentou a frequência aí dessas ondas de baixa frequência, digamos. E o que essas ondas significam? Significa que seu cérebro está numa atividade menor, tá? O cérebro reduz a atividade dele. A única onda de frequência alta que aumenta é a beta, que é uma onda que o cérebro emite quando você está em estado de pensamento consciente, você está pensando, matutando aí sobre alguma coisa na sua cabeça. Na maior parte do dia, essas ondas estão ligadas aí, funcionando plenamente na gente. Só quando a gente dorme que elas dão uma desligada e ficam aí a teta e a delta. A delta é a mais lenta de todas, é quando você está em sono profundo. A teta pode aparecer quando você está meditando, está em estado de relaxamento. Então, dá para perceber que a atividade cerebral, ela reduz. E também nas neuroimagens de PET scan, que são essas imagens aqui em cima, a gente também identifica uma baixa na atividade cortical. É bem claro, né? Quando a gente olha a imagem aí do depressed, not depressed, como que reduz a atividade. Essas luzinhas amarelas aí, olha, indicam as atividades do cérebro. E... Nossa, que barulho esse. Só um minutinho. Voltei. Onde é que eu estava? Sim. Em neuroimagens observa-se uma baixa na atividade cortical, de algumas áreas cerebrais. Não vou entrar aí muito nessas áreas, mas é só para vocês terem noção, assim, de como o cérebro fica alterado, né? E, às vezes, isso daí não tem nenhuma causa, assim, externa muito latente, muito significativa para gerar isso. Às vezes, é um fator genético. Às vezes, a genética do seu cérebro deixa você predisposto a ter um desequilíbrio na produção de serotonina e noradrenalina, tá? E aí isso vai afetar todo o funcionamento do seu cérebro e, consequentemente, os seus pensamentos, seu comportamento. Enfim, é bem complexo. Pode existir um fator genético, geralmente em casos
de depressão recorrente, depressão que acompanha a pessoa a vida inteira. Fatores psicológicos e ambientais. Vamos falar um pouco aí sobre os fatores psicológicos primeiro. Distorção de pensamento. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? A pessoa, ela foca ali a lente dela nas situações, tanto nas passadas como as atuais, que tem uma valência negativa para ela, experiências negativas, tipo assim, pode até ter acontecido muitas coisas boas também na vida dela, pode ter sido muito abençoada na vida dela, mas naquele momento ela está com o pensamento totalmente rígido e fechado para tudo de ruim que ela consegue imaginar. Isso é bem comum, essa distorção de pensamento. Rigidez afetiva, já falei um pouco, né? Dificuldade de você flexibilizar as suas emoções, seus pensamentos, a sua capacidade também de dar afeto pode ser prejudicada também por essa rigidez afetiva. E aí, mais pela análise da psicologia comportamental, pode haver um padrão comportamental rígido estabelecido pela forma pela funcionalidade do comportamento depressivo. Como assim? Isso aqui é interessante e pode ser entendido de forma, assim, a princípio você pode pensar, nossa, mas que frieza para falar de depressão. Mas é o que acontece bastante, inclusive eu e o Vitor estavam falando sobre isso antes da reunião, que pode acontecer de a pessoa, ao longo da vida dela, do histórico dela de aprendizagem, ela ter sido, assim, reforçada por exemplo, quando ela tem falas autodepreciativas, quando ela tem comportamentos, assim, principalmente verbais, né? De, que eu não valho nada, que eu não quero viver. De, com isso ser funcional para ela, de ela receber, principalmente, uma atenção especial, né? Isso, assim, muitas vezes pode acontecer desde criança, e isso cria um padrão comportamental na pessoa de ser a forma com que ela tem mais... com que ela sabe se envolver com as pessoas mais próximas dela. Isso pode acontecer, pode ser uma coisa, assim, de muito tempo, tipo, desde a infância, mas pode ser uma coisa também que passa a acontecer depois que você ficou com depressão, ficou depressivo. E aí você pode ter muitas falas assim de que eu não vejo sentido na vida, que eu queria morrer, enfim, falas autodepreciativas. A gente vai falar mais lá na frente que a melhor forma de lidar com isso. Mas geralmente esse comportamento se mantém porque ele é funcional de alguma forma, porque a pessoa provavelmente recebe algo, não fala assim, vem cá, eu tô aqui, vou te ajudar. Não é para fazer isso? É. Mas tem um pulo do gato aí. A gente vai falar mais na frente. Vou deixar aí como é que se fala? Vou deixar aí a polêmica aí, depois a gente falar mais sobre isso. Também pode acontecer um padrão de ensinamento assim, que está sendo muito comum hoje em dia, de você não ter estratégias de enfrentamento das adversidades da vida. Pode acontecer também, tá? A gente tem que tomar cuidado para não reduzir o sofrimento das outras pessoas, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem uma criação diferente e que no mundo atual é muito comum uma criação que não prepara a pessoa para as bufetadas que a vida pode dar. E isso pode ter um peso muito forte. A pessoa não tá com o aparato que ela precisa para lidar com isso. E a terapia vai ajudar ela com isso, entre outras intervenções, né? O que mais? Comorbidades. A depressão é comum aparecer junto com outros transtornos também, tá? Tem transtornos que podem levar à depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos... não sei se esse é o nome correto, agora eu esqueci, mas transtorno de alimentação, sabe? Tipo bulimia, anorexia, enfim, gente, psicose, muitos transtornos podem ter comorbidade aí com depressão, o que deixa o caso ainda mais complexo. Também podem acontecer, né, conflitos existenciais, pode ser um fator aí que deixa a pessoa mais
propenso a ter pensamentos assim depressivos, de você não ver sentido nas coisas que tem que fazer. E isso é algo que geralmente é melhor tratado tanto na psicologia como no aconselhamento bíblico, porque às vezes o conflito existencial, ele tem aí duas, eu tô falando de uma forma bem básica assim, mas ele tem duas dimensões, digamos assim. A dimensão mais profunda, que é, tipo, você não vê sentido na sua existência, e a dimensão mais, assim, de você... Essa é uma dimensão mais tratada pelo psicólogo, tá? Que é de você não ver sentido nas suas tarefas diárias, assim, você não vê por que trabalhar, você não vê por que você cuidar da sua casa, você fazer suas coisas. Isso daí, na terapia, né, é algo que é bastante trabalhado. E o que mais? Agravantes da história de vida e eventos estressores. Aqui a gente já está falando de questões ambientais, fica misturado, né? Fatores psicológicos e ambientais, porque, querendo ou não, a criação que a pessoa tem é um fator ambiental. Esses agravantes na história de vida, que é isso? Ah, perdeu o emprego, divórcio, morte de um ente querido, que o luto, né, teve um momento de luto, mas futuramente isso desencadeou ainda uma depressão. Enfim, gente, problemas, né, que aparecem na vida da gente, agravantes aí da história de vida. E uma rede de apoio defasada, isso aqui é um fator ambiental social, né? É muito importante, toda pessoa, ela tem uma rede de apoio, é importante ela ter pessoas com quem ela pode contar, é importante ela ter instituições de acolhimento, seja igreja, seja escola, universidade, não sei, o trabalho não é o principal papel dele, mas a pessoa pode ver também como uma rede de apoio, dependendo aí. Algumas áreas da psicologia dizem que o governo também tem que dar essa rede de apoio, mas principalmente um apoio social, né? De a pessoa ter ali elementos na vida dela que forneçam ela um apoio. O que mais? Ok, falamos dos fatores psicológicos e ambientais. Tem muito mais coisa, tá, gente? Eu tô falando assim mais os principais aí. E fatores espirituais. Aqui, gente, eu vou falar para vocês mais com base no que eu aprendi com meu pastor, em aconselhamento pastoral, quando eu mesma tratei, né, a depressão em mim. E também pelo que eu vi na depressão de Spurgeon, ele também fala sobre isso. Mas vamos lá. Crises de fé, sendo que isso aqui pode causar depressão e pode ser também afetado pela depressão. Tá? Vocês têm que pensar nisso como algo, esse processo de retroalimentação. A crise de fé pode levar a uma depressão, que pode te dar mais crise de fé. Outra coisa, um conjunto de coisas te levou à depressão, a desenvolver o transtorno, e isso te gerou uma crise de fé. Porque, querendo ou não, a depressão ela reduz a sua energia para fazer muita coisa, a sua motivação, o seu prazer naquilo que você faz, e a tua vida espiritual não está separada disso. Você vai ter mais dificuldade, provavelmente, para buscar Deus, para exercer as disciplinas espirituais, né? Coloquei isso aqui também. Falta de energia para exercer as disciplinas espirituais. Isso pode gerar um esfriamento espiritual. Meu pastor fala muito sobre como o remorso e a ausência de perdão, pela experiência dele como pastor, ele viu isso levar alguns irmãos à depressão, a desenvolver depressão. Culpa excessiva também, isso aqui está relacionado também com o pecado. Às vezes o pecado, gente, pelo amor de Deus, não é toda pessoa com depressão que está com depressão por causa de pecado, né? Não é porque ela está pecando, porque ela... Enfim. Mas pode ter sim casos que a pessoa, por reincidência no mesmo pecado, gera um excesso de culpabilização que pode levar ela a desenvolver síndrome depressiva. Mas lembrando, a partir do momento que você desenvolve a síndrome depressiva, você já afetou outras áreas da sua vida, dimensões da sua vida. Afetou a química do seu cérebro, afetou suas relações sociais, afetou o seu psicológico. E às vezes até seu estado físico também, seu estado... Tô rindo aqui que eu falei estado físico, lembrei de... Enfim, isso pode interferir na sua saúde física também, sua alimentação, papapá.
Não dá para, só porque foi um pecado que causou isso, vai ser muito mais difícil você tratar se você recorrer só ao auxílio espiritual. É possível? É. Mas você vai ter um tratamento muito melhor se você buscar também as outras formas de tratamento. A gente vai falar lá na frente. É importante ver essas coisas, assim como a depressão é multifatorial, tem muitas dimensões envolvidas, o tratamento também é. Mesmo que a causa inicial seja de uma dimensão só, a depressão afeta geralmente todas as dimensões aí que a gente já falou. Então, vamos lá. Outros pecados que também podem estar relacionados. Descontentamento, tá? Já li alguns livros sobre descontentamento e realmente tem a ver também um pouco aí com aquele fator psicológico do pensamento incondizente aí com a realidade, um pensamento, digamos... ilusório. Isso. E isso pode ser tratado e deve ser tratado tanto espiritualmente como psicologicamente, porque o psicólogo vai te dar também ferramentas para você identificar. Às vezes a gente pensa coisas e a gente nem percebe, a gente tem pensamentos automáticos. O psicólogo, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, pode te ajudar a saber o que você está pensando em primeiro lugar e como isso tem afetado a sua vida. E te dar estratégias, né? Para além de identificar isso, você mudar isso. E mudar para o quê? Aí tanto a psicologia como também o aconselhamento ajuda. O que mais? Preguiça. Isso aqui é complicado. Você falar isso novamente, gente, pelo amor de Deus. O depressivo, ele tá ali com uma baixa na energia, isso é uma doença, não significa que a pessoa é preguiçosa. Mas eu li um livro do Thiago Cavaco, que ele fala sobre isso com muita delicadeza, com muito cuidado, tipo, se reconhecendo também que ele tá entrando num terreno ali difícil, mas que sim, a reincidência não pecar de preguiça, de você ser uma pessoa letárgica, de você não conseguir glorificar a Deus assim, com uma organização, com você, sabe, se levantar para fazer as coisas, cuidar das coisas, isso pode levar à depressão. Pode levar à depressão, sim. Ainda mais porque a gente entra na culpa excessiva, né? Toda reincidência em pecado pode levar à culpa excessiva, e isso pode trazer, enfim, todos os problemas que a gente já falou, né? A crise de fé, o esfriamento espiritual, o desânimo, a frustração. Então, os fatores espirituais estão muito relacionados. Às vezes, não foi um fator espiritual que desencadeou a depressão, mas a vida espiritual foi afetada por ela. Próximo. Ok, falamos então dos fatores, gente, ó, só lembrando, né? Alterações químicas e neurológicas. Às vezes, isso aí já é uma predisposição genética, a pessoa já tem o cérebro assim, diferente, atípico, com uma predisposição a ter esses problemas, mas geralmente isso daqui por causa dos outros fatores, né, que a gente tem essas alterações. E, ok, como prestar auxílio? Uma parte mais prática. Compondo a rede de apoio da pessoa, tipo, de fato, sabe? Sair só daquelas falas de não, mas pode contar comigo. Não, aqui, tô mandando mensagem. Isso é importante? Mas fazer isso na prática mesmo, com visitas, né? Ações de cuidado. Está tendo essa rede de apoio, como é que está sendo na igreja? Está sendo cuidado pelo pastor? Ela está fazendo tratamento? Isso aqui a gente vai falar mais embaixo, mas... A pessoa que está na rede de apoio, ela tem que se preocupar com isso também. Encorajando de forma amorosa a realizar os tratamentos. É muito comum o depressivo, ele já está sem energia para muita coisa. Então, às vezes, ele vai estar sem energia também para fazer tratamento. Ele não vai acreditar no tratamento, ele está com um pensamento distorcido, nada vai dar certo, eu nunca vou sair dessa. É um pensamento distorcido muito comum. Pensar, eu nunca vou sair dessa, já era, não consigo, não dá. Então, o encorajamento é muito importante, de forma amorosa, não é essa coisa de, você está com preguiça. Quem quer faz.
Ah, vamos lá, você tá assim porque você quer. Isso é algo que tem que ter muito cuidado, você não ajuda em nada, né? Encorajando dessa forma. Isso não é nem encorajamento. Mas encorajar de forma amorosa. Tipo assim, não, eu vou com você. Vamos lá, eu vou com você. Até a sua primeira consulta. Você vai conseguir, você não tá sozinho, a gente tá aqui. Ajudar a possibilitar a realização de tratamentos. Às vezes a pessoa não tem, porque assim, o tratamento pode ser bem caro, dependendo do caso, você vai precisar tanto de medicamento, então precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo. Isso é possível você encontrar psicólogos que fazem atendimento social, então você pode ajudar a pessoa assim, pesquisa, vamos ver aqui, olha só, esse psicólogo aqui faz atendimento social, olha só, você pode ir numa clínica escola, tipo, vamos tentar, você precisa de tratamento. Então, ajudar a possibilitar a realização do tratamento, você pode ajudar financeiramente também, se Deus te abençoou com dinheiro, né? Ia ser maravilhoso se você tem um amigo depressivo, uma pessoa da sua família, ou do seu convívio que está com depressão e está sem dinheiro para ficar com tratamento, você ajudar também financeiramente. Oração sempre é uma grande ajuda também. Sempre paciente e amoroso, principalmente as pessoas da convivência, porque às vezes a gente falar assim é fácil, mas na convivência, lidar com depressivo é bem complicado. Mas tem que ter muito cuidado para não impor exigência demasiado sobre o depressivo. Porque às vezes a gente pode achar que a pessoa não está ligando para as coisas, mas muitas vezes tem ali um sentimento de culpa que só vai aumentando por ela não estar conseguindo fazer as coisas. Tem que ter esse entendimento que a gente está falando de uma doença, não é simplesmente questão de má vontade, não é questão de preguiça. A preguiça pode ter levado a isso? Pode, mas agora já não é mais preguiça, agora que já virou um transtorno, já tem muitas outras coisas envolvidas aí. Essa pessoa precisa de ajuda em muitas áreas agora. Então, assim, um passo de cada vez. Ajudar a pessoa ali, um passo de cada vez. Não adianta você chegar e falar, olha, vamos lá, levanta, faz exercício, vai, bora lá, ajuda aqui em casa, vai resenhar, vai fazer, vamos. Não adianta, gente. Assim você desanima mais ainda a pessoa. Tem que lembrar que a pessoa está com um pensamento distorcido. Então você precisa ter muita paciência. Olha, que tal hoje a gente sair um pouco? Vamos só até ali na padaria? Que tal hoje você deixar, sei lá, fazer um penteado do seu cabelo? Sabe? Não trazer muitas exigências de uma vez, porque isso vai desanimar mais ainda. Sobre a vida espiritual, tipo assim, porque você tem que ter pelo menos aí 1 hora de oração, 1 hora de leitura da Bíblia. Gente, a pessoa não está conseguindo ler um versículo, sabe? Então, assim, olha, vamos fazer um devocional simples aqui, olha, uma oração aqui. Eu oro com você por 5 minutos aqui. Vamos tentar ouvir um devocional de áudio, sabe? E aos pouquinhos, porque senão a pessoa desiste, porque se você já tenta dar o passo maior que a perna e você não está conseguindo nem dar um passinho pequeno ainda direito, a tendência de não dar certo é muito grande, né? A chance de não dar certo. Novamente, não subestimar o sofrimento alheio, tá? Às vezes você pode pensar, eu acho que nas dúvidas isso vai aparecer, porque, igual o Felipe estava falando, essa coisa da cultura terapêutica, essa coisa de as pessoas não aceitarem a tristeza, não aceitarem o sofrimento e tal, isso pode levar a gente a subestimar o sofrimento alheio. O importante é saber que, tipo assim, não importa se você lidaria com isso de uma forma diferente. Essa pessoa agora, ela tá com essa doença. E fazer comparações não vai ajudar em nada. Na verdade, só vai deixar o pensamento da pessoa mais distorcido, porque o teu próprio pensamento está distorcido de querer fazer comparação com um caso desse. Então, eu acho que é principalmente isso que eu queria falar sobre como prestar auxílio, tá? Tanto se você convive como se você quiser ajudar alguém assim próximo a você. Acho que é principalmente isso. Se tiver ideação suicida, se você vê que a pessoa tá com uma fala suicida,
não, eu não coloquei isso não, gente, isso era importante eu falar, deixa eu ver aqui. Aqui, esqueci esse ponto, não reforçar falas autodepreciativas. No sentido de você, tipo assim, a pessoa falar, que não, tá dando certo, que eu sempre faço tudo errado, que não tem mais jeito. Toma cuidado, observa se isso está sendo algo que a pessoa fala sempre por causa do que acontece quando ela fala isso. Se ela fala isso e vem todo mundo, oh, não, peraí, não, que isso? Isso pode estar reforçando essas falas. Então tem que ter muito cuidado. Você vai ignorar a pessoa? Não. Você vai dizer, pode falar essas besteiras. Melhor não. O que a gente faz? O psicólogo no consultório, quando tem um cliente com muita fala autodepreciativa buscando essa atenção especial, a gente tenta mudar o foco dele. A gente tenta falar assim, não, mas naquela vez que você conseguiu fazer tal coisa, nossa, isso foi incrível, né? E a gente tenta mostrar para ele que ele recebe uma atenção especial, digamos assim, esse reforço, quando ele está fazendo outras coisas, sabe? Tipo assim, em vez de você reforçar a fala autodepreciativa, você reforça os comportamentos dele de levantar, de tomar banho, de, nossa, hoje você fez tal coisa, nossa, foi incrível, tipo, coloque o seu foco nas coisas boas que essa pessoa está fazendo, nos passos que a pessoa está dando, e não em falas autodepreciativas. As falas autodepreciativas, só se você vê que realmente, tipo, é algo grave, aí você realmente vai lá e fala, não, peraí, pensa assim, olha só, tô aqui, a gente tá aqui. Não sei se isso é mais fácil para psicólogo mesmo fazer, porque já tem as técnicas para isso. Mas quem é da família é observar para ver se a forma como você está lidando com a pessoa está reforçando as falas autodepreciativas dela. Mas se ela está demonstrando ideação suicida, aí é outra história. Aí, tipo assim, não deixar a pessoa sozinha. Se ela está com ideação suicida fazendo tratamento, é importante a família ter uma conversa com o psicólogo, saber, assim, buscar orientação de como lidar. Certamente o psicólogo vai trazer orientações muito boas. Se a pessoa está com ideação suicida e não está fazendo tratamento, a gente tem que fazer tratamento urgentemente. Então, assim, ter uma rede de apoio muito bem estabelecida para essa pessoa não ficar só. E para essa pessoa ter condições de, por causa do apoio, da rede de apoio, entrar no tratamento, né? E sair da condição de ideação suicida, que é muito perigosa. Não é porque a pessoa está com ideação suicida que ela vai cometer suicídio, não. Mas se não for algo trabalhado, se não for algo tratado, pode sim levar ao suicídio. E vamos para o tratamento. Falei um pouco disso durante toda essas 10 horas aqui. Tá de boa, gente, tô falando rápido. Depois, se tiver dúvida, quiser que eu bote algum slide aí, vocês me falam, porque eu tô quem fala aqui igual uma matraca. Tratamento psiquiátrico medicamentoso. Assim, gente, às vezes a pessoa pode pensar, mas não, esses medicamentos vão me viciar. Tem muitos mitos relacionados ao medicamento. Mas o fato é que o medicamento ele vai ser um pontapé inicial, principalmente para casos moderados e graves, para você conseguir, para te dar um empurrão. A terapia sozinha, ela demora um tempo, assim, demora várias sessões para começar a dar um resultado. Já o tratamento psiquiátrico, com os remédios que se tem hoje em dia, é coisa assim, de em 2 semanas tomando medicamento, você já vê uma alteração no comportamento. Então, se a pessoa está precisando trabalhar, está perto de perder o emprego, não está conseguindo levar o semestre, precisa tomar medicamento, não tem jeito, porque o medicamento, ele é quem vai te levantar. É a solução a curto prazo que você está precisando agora, senão você vai perder as coisas que você tem que fazer. E assim, tem que se ter mais informação, mais conscientização sobre o medicamento. Porque se a pessoa estivesse doente de outra coisa, eu gosto de usar o exemplo que dá uma úlcera no estômago, é o primeiro que vem na cabeça, tá com uma úlcera no estômago lá. E você pode usar o medicamento, você não vai usar?
Por muito menos as pessoas usam medicamento, dor de cabeça, sei lá, cólica. Mas aí eu tô com depressão, com diversas horas da minha vida influenciadas por isso. Não tô conseguindo fazer as coisas, mas não vou tomar o medicamento porque é só levantar, eu vou conseguir sem medicamento. Ou então as pessoas, a pessoa tem essa percepção de que não vai precisar não, que dá medicamento. Com medicamento psiquiátrico é muito comum ter essa visão, sendo que, gente, é tão importante como medicamento para outros problemas de saúde. Tão importante quanto. Tratamento psicológico é muito importante. A terapia cognitivo comportamental, tá, gente? Por quê? Porque é mais objetivo, um tratamento mais objetivo, é mais rápido, dá um resultado mais rápido. Tem terapias psicológicas que já não é muito do meu escopo aí, que elas são mais lentas, elas são mais subjetivas, tipo a psicanálise. Tem outros também, mas eu tô lembrando mais dessa aqui. Mas terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental são terapias que vão te ajudar a definir ali mais os passos que você tem que dar, um de cada vez. Vai ajudar a pessoa a lidar com os pensamentos distorcidos de eu vou ficar assim para sempre, que ninguém se importa comigo, ninguém vai cuidar de mim, entre tantos outros pensamentos distorcidos que aparecem aí. O que mais sobre psicológico? Eu acho que é principalmente essa questão de ajudar a pessoa, tanto cognitivamente como comportamentalmente, a lidar com a doença e superar a doença. Mas sem auxílio medicamentoso, muito difícil. Só se você tiver com depressão leve, até vai. E olhe lá. Tratamento espiritual, aconselhamento pastoral, né? Ou aconselhamento com algum aconselhista, não sei se fala assim, aconselhista, aconselhador bíblico. Ter uma visão, né, de que a Bíblia é suficiente para lidar com todo tipo de desordem mental. Mas a gente tá falando de uma doença. Tipo assim, o médico, ele consulta a Bíblia para curar a pessoa que tá com câncer, sei lá, uma doença qualquer. Não, tipo assim, é outra área, sabe? São áreas complementares, gente. É importante o aconselhamento espiritual para lidar com todas as implicações espirituais da depressão. E algumas questões psicológicas também, mas não vai conseguir, vai ser insuficiente para todas as questões psicológicas que dá para abordar, todas as técnicas que a gente sabe que vão dar ali um retorno mais rápido para a pessoa, vão ajudar a pessoa a se reerguer aos poucos. Então, ver a coisa como algo realmente multidimensional, multifatorial. Você não vai usar só um desses tratamentos aqui para lidar com um caso desse. Vai ficar muito incompleto. Pode resolver? Pode. Mas provavelmente vai demorar mais. Provavelmente vai ser mais sofrido para a pessoa. Vai ser mais difícil. Vai ter lacunas. Vai ter coisas que podem ficar até mal resolvidas. Enfim. Do tratamento também é importante a alimentação adequada. Isso aqui pode parecer besteira, mas o depressivo tem uma tendência a ter muita dificuldade com a alimentação. Isso o psicólogo ajuda muito, tá? Com estratégias para regular essa alimentação. O psiquiatra também passa algumas estratégias, mas se puder ter um acompanhamento nutricional, algo assim. Importante praticar exercício físico também. Isso daí é um gerador de serotonina, noradrenalina natural que a gente tem. Importante para todo mundo, para a prevenção de várias doenças, inclusive a depressão. Enfim, basicamente isso, gente. Certamente vai aparecer mais coisas para falar aí quando a gente abrir para vocês.
pode ter algo que eu não falei direito, porque eu tô falando rápido pra caramba. Mas vai dar tempo de a gente falar sobre estudo de casa, então, que eu trouxe para nós. Eu trouxe o estudo de casa da princesa Diana. Eu sempre me interessei muito pela história dela. Esses dias eu estava assistindo The Crown e eu li também boa parte da biografia dela. E aí deu para tirar um material interessante, assim, nunca é suficiente, né? Não conhecemos ela, não sabemos de perto toda a situação que ela passou, mas dá pra gente fazer um estudo de caso, assim, marromeno. Vamos lá. Vamos ver quais os fatores aí que estavam relacionados, estavam envolvidos na depressão da princesa Diana. Fator genético. A mãe dela tinha transtorno depressivo recorrente. Você vê isso, já sabe, predisposição para... Significa que toda pessoa que tem ali uma condição genética mais que dá essa predisposição, toda pessoa que tem isso vai desenvolver depressão? Não. Dependendo de como vai ser a vida dela, não. Dependendo de tudo que ela aprender, né, no histórico dela de aprendizagem, dependendo de como tá aí as outras dimensões da vida dela, ela pode não desenvolver, mas tem a predisposição. No caso, a Diana tinha essa predisposição. A infância dela foi descrita por ela mesma na biografia como triste. Ela se descrevia como uma criança triste já, uma criança bem introspectiva, bem quieta. E a infância dela foi permeada pela ausência dos pais, que se separaram quando ela tinha, se não me engano, uns 8 ou 9 anos. E ainda quando os pais dela não estavam separados, ela disse que quase não via eles, que a mãe dela estava sempre chorando, estava sempre isolada, ela não tinha muita relação com a mãe dela. E o pai dela estava sempre... Eles eram de uma família aristocrática, né? Então o pai dela estava sempre por aí, fazendo coisas de aristocrata, que eu não sei bem o que era, mas ok. Agentes estressores da família da Diana, da vida da Diana, né? Súbita fama. Ela tinha 19 anos, né? Quando o príncipe de Gales pediu ela em casamento. Então, digamos que ela não tinha todo o aporte, assim, em termos de maturidade, para lidar com o que viria. Ela mesma afirma isso, assim, com muita... Afirmou, né? Isso de forma muito enfática. Ela era uma menina ainda, quando estava diante, assim, de tudo que esperava por ela. Perseguição da mídia, uma pressão demasiada de todas as obrigações que ela tinha que estar agora no mundo real, toda a pressão também vinda do povo, que tinha ela como um exemplo assim, de conto de fadas, né? De princesa de contos de fadas. E cada pessoa que sabe, tanto que é imperfeita, se sente extremamente pressionada e talvez até culpada por não corresponder às expectativas que se tem sobre ela. E se tinha uma coisa que existia sobre a princesa Diana, era a expectativa do mundo inteiro sobre ela. Então tinha essa pressão demasiada, tinha problemas conjugais, que foi um dos fatores, assim, um dos estopins aí, que o marido dela, na verdade, o casamento foi mais um casamento de fachada, assim, ele precisava de uma princesa bonitinha lá, porque ele ia ser o rei da Inglaterra, então ele precisava passar uma aparência, assim, para o povo, né, de estabilidade, né, essa coisa, né, da família real, que por isso que eles são tão assim com quem cada um vai casar. Porque eles têm esse receio de as escolhas deles pessoais ameaçarem a estabilidade da monarquia. Então ele precisava dessa princesa assim, né, de contos de fadas aí. Mas de fato ele, desde antes de casar com a Diana, ele já tinha ali ele era meio que obcecado, apaixonado por outra mulher, e ele sempre traiu a Diana com essa mulher, e a Diana sabia. Isso gerou muito sofrimento a ela. Rede de apoio defasada, você pensa, como assim? A princesa Diana não tinha rede de apoio? Ela tinha. Ela tinha, assim, o tratamento, ela teve psiquiatra, psicólogo, basicamente a vida inteira dela. Mas a gente tem que entender que as pessoas extremamente ricas, extremamente famosas, estão isoladas. Ainda mais ali na família real. Ela descreve que
ela não tinha ninguém assim com quem ela podia contar realmente, ninguém era amigo dela. Ela se sentia extremamente sozinha, solitária. O marido dela não morou com ela em boa parte do casamento deles. Ela ficava só. O que ajudou ela mesmo foi ter os filhos dela com ela. E alguns amigos, né, que ajudaram ela também. Mas era uma rede de apoio defasada nesse sentido, assim, de ter com quem contar. Eram poucas pessoas que ela realmente podia contar. Tinha uma comorbidade da bulimia, ela era bulêmica, ela fala muito sobre isso na biografia dela também. E eu tinha falado, né, que transtornos alimentares também geralmente estão associados à depressão. E aí, vocês estão vendo tanto de fatores aí que faz a gente entender, assim, a depressão dela, como isso aconteceu. Fatores espirituais, religião oficial, anglicanismo, mas aparentemente ela não exercia a fé na vida privada, tá? Pelo que eu vi, assim, da biografia, não li toda, não, mas exercer a fé, assim, falar sobre Deus, sobre como era o relacionamento dela com Deus, não há muita evidência, não, que nos permita afirmar que ela era crente, que ela exercia a fé. Então, você imagina todo esse cenário e você ainda não tem uma fé, assim, de fato. Dá para perceber, então, por que ela colapsou, né, por muito tempo. Apesar de, na vida pública, parecer que ela estava sempre bem, até mesmo chegou ao conhecimento do público, tanto que ela estava mal, e na biografia dela, ela fala que teve 6 anos da vida dela, no meio desse reboliço todo, que foi uma época tão de trevas, mas tão de trevas, que o cérebro dela apagou da cabeça dela, ela nem lembra. Ela disse que ela ficava deitada e era isso. Então, foi uma depressão muito forte, ela teve que tratar, provavelmente isso aí seria uma depressão recorrente, provavelmente o fator genético aí foi, digamos, acionado aí, né, todos esses gatilhos, ela já tinha predisposição, então ela precisaria de um tratamento realmente por muito tempo. E é isso, gente. Aqui está a referência dos estudos lá das imagens cerebrais, tá? E agora vamos abrir aí para as dúvidas, para as discussões. Vai ser bom que vai ter bastante tempo. Quem quiser também agregar aí conhecimentos, alguma coisa. Legal, Karen. Já tem umas 2 perguntas aí no chat. A Eline perguntou, vou deixar ela falar aí. Então, já está aberto aí, pessoal. Se quiser perguntar, fica à vontade. Beleza. Karen, então, você estava falando sobre o que pode causar, né? Principalmente questão de predisposição. E aí eu queria saber, assim, se as pessoas que têm autismo, que têm déficit de atenção, bipolaridade, toque, essas coisas, elas são mais suscetíveis a desenvolver a depressão, principalmente você que trabalha com crianças que têm TEA, aí eu queria saber, assim, principalmente essas pessoas. Ok. Então, você citou vários tipos de transtornos que são cada um bem específico, mas assim, sobre o TEA, não há uma correlação muito forte do TEA com depressão, mas em geral, os casos mais leves acontece mais, assim, tem mais chance de desenvolver depressão porque eles lidam muito com o estigma, né? Eles têm uma consciência, assim, de que eles são diferentes, que o funcionamento deles é diferente, muitas vezes eles sofrem bullying na escola, essas coisas podem levar, né, a desenvolver depressão, mas a princípio não é algo tão, assim, é uma correlação muito forte, tem muitos outros transtornos que têm uma correlação maior. Aí eu falou também do TDAH, né? São vários aí, mas eu me perdi. Não, são várias coisas mesmo. Toque também. O toque é um transtorno da ansiedade, né? O toque, transtornos da ansiedade podem ter comorbidade com depressão com mais frequência mesmo. Se for algo assim, o toque é um transtorno muito complicado
não é algo, ele como transtorno, é algo que tem cura, assim, muito, alguns casos é até de boa, sabe, de curar. Mas, geralmente, em casos que a personalidade é obsessiva compulsiva, a gente já não tá falando de toque, a pessoa tem um sofrimento grande, porque é algo que provavelmente vai acompanhar ela a vida inteira, e o tratamento vai ser ali ajudar ela a lidar com isso, mas não vai, de fato, curar ela dos comportamentos obsessivos, dos pensamentos compulsivos, mas dos pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, ok. Mas transtornos de ansiedade podem ter uma correlação maior. Cara, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Nara, que ela não tá podendo ligar o microfone. Aí ela escreveu aqui no chat. Uma vez a minha psicóloga mostrou um telefone para ajuda psicológica. Ela falou, acho que principalmente feito em universidades, algo assim. Você já indicou isso para alguém e ajudou? Já, bastante. Inclusive, meu estágio foi numa clínica escola, né? Estou esperando a clínica escola voltar para tornar para o estágio. Mas ajuda muito, gente, porque às vezes a pessoa não leva muito a sério a clínica escola, porque pensa, estou sendo atendido por estagiário. Mas esse estagiário está sendo supervisionado por um PhD aí, tipo assim, que está por dentro do seu caso e está direcionando esse estagiário para ele te conduzir, né? Então, ajuda muito. Já indiquei, principalmente para pessoas que não estão podendo arcar com os custos de um tratamento particular, e aí, ou não tem plano de saúde. Então, tem as clínicas escolas que, gente, funcionam, ajuda muito. Mais dúvidas? Algo a compartilhar? Algum ponto? Karen, lê o chat aí. A Nara tá mandando no chat ver as perguntas. Você consegue ver, Karen? Agora eu tô conseguindo ver. Tá bom. Mas também não é a mesma coisa que o psicólogo, porque ele não acompanha o processo. Não, deixa eu entender essa pergunta. Tô falando do estagiário, né, Nara? O estagiário está sendo ali como seu psicólogo mesmo, o seu terapeuta. Ele é o seu terapeuta, não é o orientador dele que é o seu terapeuta. Ele só não é psicólogo, de fato, porque ele não é formado ainda, mas ele está atuando ali como psicólogo e ele está sendo supervisionado, isso é o mais importante. Porque apesar de ele não ter muita experiência, agora que ele está começando a experiência dele, ele está sendo supervisionado. Eu tenho um sotaque, né, zoado, mas ok. E assim, para entrar na clínica escola, os pacientes assinam um termo que eles estão cientes que o caso deles está sendo discutido em reunião de supervisão, então que não é só o terapeuta que tem conhecimento do caso dele. O terapeuta tira dúvidas sobre o caso, o terapeuta é direcionado sobre o caso. Com alguém depressivo, poderíamos focar nas pequenas vitórias? Sim, muito mesmo. Por exemplo, algumas pessoas às vezes é difícil sequer levantar da cama. Quando ela levanta da cama para fazer, nem que seja uma pequena coisa, seria considerado um certo tipo de vitória? Sim. Esses casos de depressão grave, gente, não dá pra gente ter uma expectativa de que do dia para a noite, às vezes a pessoa começou o tratamento e a família já fica, pronto, agora vai dar tudo certo, a pessoa já vai levantar, já vai fazer tudo. É um passo de cada vez. Se levantar da cama está sendo difícil para essa pessoa, ela levantou da cama, é uma vitória. E é algo que tem que ser comemorado. É como eu estava dizendo, a lente de quem convive com o depressivo tem que estar ali focada nas vitórias que ele está tendo, nessas pequenas vitórias. E não nas derrotas, né? Não nas, digamos, recaídas em estados extremamente depressivos ou em falas autodepreciativas. É importante a lente não estar nisso, porque pode ser que isso reforce um comportamento autodepreciativo. É importante a lente estar no, olha só, isso foi tão incrível, você levantou, nossa, vamos... Ai, maravilhoso, em vez de só quando a pessoa fala alguma coisa super ruim, você dá atenção, você, de certa forma,
reforçar, né, esse tipo de fala. Desculpa, porque eu tive que sair para ativar o microfone. O que eu ia falar que eu tô tentando me lembrar. Quando eu conversei com uma psicóloga sobre isso, eu não lembro se foi ela ou se foi um amigo meu que eu indiquei para um amigo meu, mas tipo assim. Eu tô tentando me lembrar aqui, peraí. Tranquilo. Tipo assim, isso não é a mesma coisa que a psicologia em si, de ter um psicólogo pra te ouvir, tipo, quando se trata de algumas faculdades, essas coisas assim, serve pra ouvir, mas ele não fica lá por muito tempo. Por exemplo, eu tive psicólogos, muitos psicólogos na minha vida. A mais recente eu meio que tive que cancelar. Eu fiquei tipo uns 2 anos, mas esses tratamentos de psicologia, de faculdade, essas coisas assim, ficam só alguns meses. Então eu não sei direito essas coisas. Fica, Por isso que eu fico curiosa. O tratamento em clínica escola, geralmente você fica com seu terapeuta lá por no máximo 1 ano. Às vezes, de 6 em 6 meses pode mudar. E aí o seu caso é passado para outro terapeuta que vai acompanhar, vai ver lá todo o seu relatório, vai ver todos os documentos ali, as anotações, né, do psicólogo, e vai ser orientado pelo mesmo orientador. Tipo assim, o psicólogo muda, mas o orientador é o mesmo, o orientador está a par do seu caso, e ele vai passar o seu caso adiante. Então, sim, o terapeuta de clínica escola não é o terapeuta que vai te acompanhar para sempre. A não ser que depois que ele formar, você vai atrás dele e continua, né, com ele. Mas isso é algo assim que algumas pessoas consideram contra, né? Você está numa clínica escola. Mas eu acho que o que tem de benefício é muito maior do que essa questão da troca de terapeuta. Mas a psicologia em si, por exemplo, não é tipo ganhar confiança de alguém pra se abrir, alguma coisa assim? Sim, tem a geração do vínculo. Geralmente, assim, os terapeutas, por mais que eles fiquem pouco tempo, em geral eles conseguem criar o vínculo de forma satisfatória, sabe? Pela minha experiência que eu tive no CAEP, não dá problema, assim. A pessoa, até porque a pessoa que ela tá no CAEP ou numa outra clínica escola, ela tá ciente, né? Então ela já se prepara, assim, de certa forma, psicologicamente, para o terapeuta pode ser trocado no próximo semestre. Eles demonstram assim, poxa, eu troquei de terapeuta. Será que vai ser como se eu estivesse começando tudo de novo? O vínculo, sim, vai ter que criar um novo vínculo. Mas o seu caso continua em andamento. Ele está ali continuando o que o terapeuta fez, ele não está começando do zero. Mas isso também não afeta, tipo, o paciente? Isso não causa, não sei, um tipo de ressentimento, alguma coisa assim? Sei lá. Que eu saiba, não. Pode depender de paciente para paciente, mas pelo que eu vi assim, nas reuniões de supervisão, pela experiência dos outros estagiários também, ressentimento quanto ao terapeuta que se foi, não tem, porque o terapeuta teve que ir, ele formou, depois que ele forma, ele não pode continuar na clínica escola, tipo, não tem como você pensar, ele foi porque ele não quis mais me atender, porque não foi isso, ele teve que sair, né, e vai chegar outro que vai estar a par do seu caso e vai continuar com você. E ter ressentimento do que acabou de chegar, também não é algo que faz muito sentido, porque a pessoa chegou, né, para dar continuidade, é tipo assim, é a organização, talvez a pessoa tenha não ache a organização ideal, realmente no tratamento, às vezes, que você tem com psicólogo, assim, você pode ficar pelo menos 1 ano com ele, tem gente que prefere, mas, então, assim, pode ser preferível, mas às vezes você não vai ter como marcar com isso. Então, se você pode ir numa clínica escola, isso já é ótimo, sabe? Pelo menos tem a clínica escola, tipo, é muito melhor do que nada, muito melhor mesmo. Ela mandou pergunta no chat também. Como a alimentação e exercício físico afeta na vida do depressivo? Tipo, é mais para distrair a mente ou aliviar a tensão? O que se muda? Ah, isso daí, gente, influencia demais. Eu tenho um arquivo aqui, inclusive. Vou falar primeiro da alimentação, tá? O depressivo, ele tem... Um dos sintomas da depressão é você ou ter uma alimentação defasada, uma perda de apetite,
Ou você, isso assim, é comum, pode acontecer de depressivo não apresentar esse sintoma, mas é comum a pessoa ou passar a comer muito ou passar a comer muito pouco. Isso com certeza vai afetar o estado de energia dela também para fazer as coisas. Além, então, de a química do cérebro estar alterada, a alimentação da pessoa também está deixando ela sem energia, está deixando ela mais... Gente, qual é a palavra que... Sedentária. Deixando a pessoa sedentária, deixando a pessoa letárgica. E isso, com certeza, influencia também na depressão. E muitas pessoas subestimam o tanto que a alimentação, uma rotina de sono ruim e a falta de exercício físico podem fazer mais mal ainda com depressivo. Se você se alimenta bem, se você se esforça, assim, mesmo que você não sinta fome, ou se você sente apetite demais, às vezes isso pode ter a ver com o antidepressivo que você está tomando. É importante, se você está com muito apetite, conversar com o psiquiatra, porque pode ser o efeito colateral do medicamento, e aí é importante trocar de medicamento. Tem medicamento que já não tem esse efeito colateral, tem medicamentos, às vezes os psiquiatras receitam medicamentos que, tipo assim, são da década de 90, sendo que já tem medicamento melhor, e eles continuam receitando aquele por motivos de indústria farmacêutica, mas... Quando isso aconteceu comigo, eu troquei de psiquiatra e o psiquiatra que receitava um medicamento mais recente. Tem que estar de olho nisso, tipo, saber sobre o medicamento que você está tomando, se tem medicamento assim, tipo assim, mais atual, sabe? Porque os medicamentos, eles não evoluem ao longo do tempo. Tem medicamentos mais antigos que tinham vários efeitos colaterais que depois eles foram aprimorados e hoje em dia já não tem mais. É o clássico exemplo da venlafaxina e a desvenlafaxina. A venlafaxina é muito receitada até hoje, mas ela dá vários efeitos colaterais, como um apetite muito maior, você fica com muito mais vontade de comer tudo que está perto de você. Poderia falar quais medicamentos deles? Olha, tem muitos, mas os medicamentos novos, eu vou escrever aqui os que eu acho muito bons, mas como eu não sou da área da psiquiatria, né, um psiquiatra vai saber falar melhor isso aí. Inibidores de recaptação da serotonina. Vou escrever aqui. Mandei sem querer. Inibidores de recaptação da serotonina e noradrenalina. Mas enfim, né? Eu dei a maior volta. Tá falando de alimentação, aí eu comecei a falar dos medicamentos, que eles podem influenciar também na alimentação. Esses inibidores de recaptação da serotonina, os mais famosos que eu vejo assim, é a venlafaxina. O que é inibidor de recaptação da serotonina, né? É porque lá no cérebro, o neurotransmissor, quando ele é passado de um neurônio para o outro, tem ali vários processos. Tem um processo de você soltar o neurotransmissor e tem um processo de você recolher ele e mandar embora. Então, esses medicamentos, eles inibem essa recaptação. Então, vai ter ali o neurônio soltando o neurotransmissor e ninguém vai pegar ele para mandar embora. Estou falando de um jeito bem simples, mas é basicamente isso. E aí você vai ter mais desse neurotransmissor no seu cérebro. Esses medicamentos são, assim, os mais modernos. A venlafaxina é desse, mas a venlafaxina traz alguns efeitos colaterais. Quando eu tomei venlafaxina, na época que eu estava tratando isso aí, foi assim, eu fiquei muito... Porque a venlafaxina, ela trata também a ansiedade, ela deixa a pessoa mais calma, mais relaxada, mais tranquila. E quem me conhece sabe que eu já sou uma pessoa relaxada. Então, como é que eu fiquei? Eu não tava nem aí pra nada mais. Assim, eu tava bem, não tava mais tendo crise de choro, não tava mais sofrendo. Mas eu não tava, tipo... Eu não sei, foi muito estranho, foi uma experiência muito bizarra. Eu não tava nem aí pra nada, tipo... Eu chegava atrasada em tudo. E eu não me importava com isso. Eu não... Sabe, você não tem aquela ansiedade de... Olha, eu tenho um prazo pra entregar um negócio, deixa eu fazer aqui. Não, eu ficava tipo... eu tenho um prazo. Tá bom. Era muito estranho. Então, eu falei sobre esse efeito colateral com a psiquiatra que eu tava antes. Ela, tipo, não, mas você vai se acostumar ainda. E eu fiquei, não, ela quer insistir que eu continue tomando esse medicamento.
Aí eu fui pesquisar, assim, porque, não, esse medicamento é antigo. Olha aqui, já tem a desvenlafaxina, que já contorna esse efeito colateral, gente. Por que eu ainda estava passando esse remédio? Aí eu fui para outro psiquiatra e o outro psiquiatra me passou outro medicamento e nunca mais eu tive esses efeitos colaterais. Do outro medicamento eu não sinto mais nenhum efeito colateral. Eu vou colocar aqui o nome dele também, que comigo deu muito certo. Mas é assim, a psiquiatria é muito mais complexa do que eu estou falando. Às vezes, dependendo do seu organismo, nem mesmo a desvenlafaxina vai ter um resultado que você esperava. Então, o psiquiatra vai buscar ali as alternativas que ele tem. E, às vezes, quando você começa o tratamento psiquiátrico, passa por uma fase assim de teste. Vamos, com esse medicamento aqui, eu creio que, por seu caso, vai dar certo. Vamos ver. Não deu certo. Então, vamos tentar esse aqui. Tem os primeiros 2 meses aí de tratamento psiquiátrico, é uma adaptação ao medicamento e você vê que está dando certo e que não está dando. Depois, viu o medicamento que está dando certo? Vamos manter, então, a gente aumenta a dose. Aí tem um período que a dose estabiliza, você passa uns meses com a mesma dose. E depois, quando você já está para receber alta, aí ele começa a reduzir a dose aos poucos para não dar crise de abstinência. Desvenlafax. Estou escrevendo aqui. Pronto. Desvenlafaxina. Comigo deu certíssimo esse remédio aí. Fiquei maravilhada. E quando eu vejo alguma amiga minha que tem depressão e está tomando venlafaxina e que está com o mesmo sintoma que eu já falo, não, muda de psiquiatra, que esse daí está insistindo nesse remédio aí. Provavelmente ele está recebendo para isso. Vai em outro, que o outro vai indicar um medicamento melhor para você. Mas não é todo psiquiatra também que faz isso, né, gente? É porque tem que caçar. Acho que às vezes é sorte mesmo de você encontrar um médico assim bom, que não vai se ater só aos medicamentos que vai ser mais benéfico para ele receitar. Mas eu, depois de muito pesquisar, você encontra, sabe? Eu pesquisei no Google lá, aquele Dr. Alia lá, até eu achar um psiquiatra que todo mundo fala, não, esse daqui, ó. E o preço era o mesmo da outra. Então, nem teve diferença de preço, assim, foi ok. Aí você falou também do exercício físico, né, Nara? O exercício físico, ele também ajuda o seu corpo a produzir serotonina e noradrenalina, numa quantidade menor que o medicamento pode te dar, mas ele te ajuda também. Quando você faz exercício físico, você fica mais disposto, você fica com mais energia. E um dos principais problemas da depressão é essa falta de